Paz seja com todos, irmãos, que a paz de Cristo reine nos lares de todos vocês. Hoje nós vamos fazer um estudo interessante sobre a questão se Cristo vai levar sua noiva realmente para o céu, reinar lá do céu ou não. É um estudo que é muito interessante, falado entre os cristãos hoje. E um dos textos que se usa, que é muito usado pelas pessoas para dizer que realmente as pessoas vão para o céu, é João 14, que versículo 1 em diante ali, que as pessoas usam para mostrar que Cristo realmente vai levar. Foi para o céu preparar o lugar deles e depois vai pegar ele e levar para lá. Vamos dar uma analisada nesse texto realmente, para ver se realmente é isso que está lá? Bora lá. João, capítulo 14, versículo 1. Vou colocar aqui para os irmãos, de um jeito que dá para todo mundo ver. E diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Então vamos ficar por aqui, que é a parte central do texto, e eu vou grifar algumas coisas aqui para os irmãos ver, a gente vai começar a entender. Agora ver a mensagem que realmente Jesus Cristo estava falando aqui. Bora lá. Primeiro, eu vou grifar a parte na casa de meu pai. Vamos ver o que é essa casa do pai, né? O que são essas muitas moradas e quando Cristo vier, o que é que ele vai fazer, né? Quando ele vir outra vez. Então é interessante essas partes que eu estou grifando aqui, porque é a parte central, para a gente poder entender realmente se Cristo quis na realidade foi mostrar que no futuro vem pegar a sua igreja e depois levar para o céu, realmente se essa morada é o céu ou não. Eu vou deixar aqui. E para a gente entender isso, primeiro a gente tem que entender a principal parte. O que Cristo realmente quer dizer quando ele fala na casa de meu pai? O que é a casa do pai? Será que a casa do pai é o céu mesmo? Com relação a esse texto? Isso a gente consegue ver, irmãos, no próprio livro de João já tem respostas. Quer ver uma coisa interessante? Vou aqui no livro de João, capítulo 2 agora, o versículo 15. Vamos ler do versículo 15. Diz assim: e tendo feito um azorrague de cordeia, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou a mesa. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E seus discípulos lembraram que está escrito. Deixa eu notar aqui essa primeira parte. Ele disse assim, ó: não façais da casa de meu pai. Ele repetiu a mesma palavra. Casa de meu pai. Casa de vendas. E os discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostrará para fazer isso? Jesus respondeu-lhe e disse-lhe: derrubai este templo, que é a casa do pai, lá o santuário, que eles estavam falando. Derrubai esse templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Aí o versículo 21, muito importante. Mas ele falava do templo do seu corpo. Também vou anotar essa parte. Então, o que era a casa do pai que ele estava falando? O templo do seu corpo. Então, é interessante isso, irmãos, porque nos originais, na realidade,
no versículo 16, né? Quando vem essa palavra na casa do meu pai, deixa eu colocar aqui nos originais, deixa eu ver. Isso. Versículo 16. Tirai essas coisas, não façais da casa de meu pai. Aqui é a palavra grega. E é justamente isso, né? A casa de habitar. Então, é interessante, porque quando Cristo ali, do templo, naquele templo, ele estava falando na realidade, era do seu próprio corpo. Ele mesmo disse que o templo, a casa de morada, a casa do Pai, era o corpo de Cristo. Agora a gente vai começar realmente a entender então o que Cristo ele quis falar com aquela relação de a casa, no capítulo 14. Vamos lá, irmãos? 14, agora o versículo 1. Quando Cristo ele fala então que na casa de meu pai há muitas moradas, Cristo então está falando na realidade do seu próprio corpo, do corpo de Cristo. E a gente só consegue entender isso, irmãos, quando a gente consegue estar na realidade também entender o que é o corpo de Cristo, né? Se a gente consegue primeiro entender o que é o corpo de Cristo, que o corpo de Cristo também é o próprio templo de Deus, a gente vai passar a entender a mensagem. Então, olha só que coisa interessante. Aqui, na casa de meu pai há muitas moradas, ele está falando que no seu corpo, né? Do seu próprio corpo, o corpo de Cristo, que é a casa do Pai, ele estava falando que existe muitas pessoas. De que é composto o corpo de Cristo, irmãos? Não é dos membros, não é a igreja. A igreja, lembre, irmão, a igreja é só uma igreja, viu? É bom a gente lembrar desse detalhe também, porque às vezes existe um contexto dentro do cristianismo, do sistema religioso, que coloca a igreja como cada denominação religiosa ali, uma placa é uma igreja. Não, nós temos que ser muito detalhista com isso. Igreja é só uma, o corpo de Cristo. Entendeu, irmãos? Então, o que é dentro do corpo de Cristo existe a igreja, que é a igreja, são vários membros, várias pessoas. Então, Cristo estava falando aqui nesse texto é que a casa do Pai, o seu próprio corpo, há muitas moradas. Aí, quando ele fala assim, não fosse assim, eu teria dito, pois vou preparar-vos o lugar, preparar-vos o lugar, o quê? O corpo. Preparar o corpo de Cristo. Por quê? Preparar a noiva, para quando ele vir, a noiva, que é o corpo, esteja preparada. Pode ver, quando ele veio, ele comprou a noiva com o seu sangue, e aí nós estamos sendo purificados enquanto chega o tempo de ele vir. Então, ele está preparando o corpo de Cristo, está preparando as pessoas, está preparando o lugar onde as pessoas estão, que é no corpo de Cristo. E muitas moradas, nós somos moradas, a morada do Espírito Santo, nós somos o templo onde o Espírito Santo habita. Então Cristo estava falando isso. É tanto que ele continua, quando ele volta, quando ele fala que eu virei outra vez, vos levarei no versículo 3 para mim mesmo. Pode ver que ele não fala, vou levar vocês para o céu. Não, ele vai levar para mim mesmo, porque ele vai tomar a noiva para si. Isso é interessante, mano. Então, essa passagem, ela simplesmente está mostrando isso. E é tão interessante isso que quando ele começa falando, que Filipe pergunta, Senhor, no versículo 8, mostra-nos o Pai, que nos basta. Aí Jesus mesmo fala onde é a casa do Pai, onde é que o Pai habita. Diz-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê, a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Aí ele diz no versículo 10, não crês tu que estou no Pai? Olha só, vou até grifar isso aqui. Olha só, estou no Pai e o Pai em mim. Então, o Pai está em Cristo. A casa do Pai é o quê? O corpo de Cristo. Onde as pessoas são morada, fazem a morada. Então, é nesse sentido.
É muito interessante você entender essa passagem. Então, ele mesmo disse, porque ele está no Pai e o Pai está nele. Assim como lá o próprio João capítulo 1 também fala que o Verbo estava em Deus e Deus é o Verbo. Então estava, o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Então a morada de Deus é o corpo de Cristo. E dentro desse corpo existe muitas moradas que somos nós. Morada do Espírito Santo é composta. Então essa é a mensagem. Aqui não fala de céu, como se Deus ele estivesse lá e Cristo foi preparar esse lugar lá, umas moradas, mansão, e nós vamos morar lá no céu. Em nenhuma forma, meus irmãos. Esse é o sentido literal do texto, tanto aqui como em português, como nos originais, nos gregos, viu? Porque eu não vou fazer assim tanto detalhe porque fica longo o vídeo, mas é só vocês lerem com detalhe que vocês vão perceber. É nesse sentido que o capítulo 14 de João fala, onde Cristo ele fala da casa do Pai e das moradas, mas é no sentido que nós somos as moradas que habitamos no corpo de Cristo. E esse corpo de Cristo, ele foi preparar, foi para lá para poder preparar, enquanto ele está lá, intercedendo por nós, nós estamos sendo preparados como uma noiva, para quando ele vir, levar para si mesmo. Para onde ele estiver, nós estamos. Como assim como Deus, aonde o Cristo está, Deus está, porque ele está em Deus, está nele. É essa a forma do texto. Tá, meus irmãos? E compartilhe isso com outras pessoas, que é muito importante para as pessoas entenderem realmente o sentido da palavra de Deus. Então, na realidade, não existe nenhuma parte assim que mostre que Cristo vai levar ninguém para o céu. Ele vai reinar aqui, vai reinar na terra, vai reinar aqui por 1000 anos. E paz a todos.